Conversando com o Célio Alves. Célio Alves é jornalista e é também secretário executivo da Secretaria de Comunicação do governo Ricardo Coutinho. Conversar com você demora aqui umas 2 horas, tem muito assunto, você gosta de política. Eu trouxe você aqui para falar sobre esse rompimento do ex-governador, ex-deputado federal, Roberto Paulino, que votou no governador, na última eleição, e hoje rompeu com o governador, disse que o governador atacou a família dele, criticando o deputado Ranieri Paulino. Eu queria que o senhor desse a sua versão, a versão do governo, já que você é de Guarabira, você conhece os dois lados. Você foi ligado a Zenaldo Toscano, sempre contra Roberto Paulino. Você conhece ali, como ninguém, a geopolítica de Guarabira. O que houve aquele que Roberto Paulino, que numa atitude dele, numa atitude assim, ninguém esperava romper com o governador, e até foi crítico forte ao governador. Diga à população o que houve. Eu penso, e digo isso com absoluta sinceridade, que o ex-governador Roberto Paulino não tinha o desejo pessoal de romper politicamente com o governador Ricardo e de ir para a oposição. Mas aconteceu um fato surreal, incomum na trajetória política dele e na história política de Guarabira, que o levou a essa decisão. No segundo turno das eleições de 2014, Roberto Paulino, assim como a ex-prefeita Fátima Paulino, sua esposa, decidiram pelo apoio a Ricardo Coutinho. E, para a surpresa de todos, o deputado Ranieri Paulino, que é sucessor político do pai, decidiu a neutralidade. Optou por ficar neutro, nem Cássio, nem Ricardo. Mesmo assim, havia uma expectativa quase que generalizada de que mais na frente o deputado Ranieri Paulino pudesse apoiar o governo, até por uma contingência política local. A política de Guarabira é polarizada entre Paulino e Toscano, que já foram aliados, inclusive foi Zenóbio Toscano apresentado politicamente em Guarabira por Roberto Paulino em 82, mas que desde 2002 estão em campos opostos, dividindo as atenções do eleitorado. Se Zenóbio Toscano é o grande articulador de Cássio em Guarabira e na região, Roberto Paulino, pela lógica, não estaria próximo politicamente de Cássio em razão desse apoio que ele recebe de Zenóbio. Isso levou muita gente à crença, inclusive eu mesmo sempre pensei dessa forma, de que o deputado Ranieri na Assembleia, naturalmente, estaria na bancada governista e não na bancada de oposição, que hoje tem um comando político maior no Estado, do senador Cássio Cunha Lima. Chegou a eleição da Assembleia. O que aconteceu? O deputado Adriano Galdino foi o candidato preferencial do governo, não resta dúvida quanto a isso. O deputado Ricardo Marcelo recebeu o apoio público do senador Cássio. Ranieri Paulino, surpreendendo de novo, optou por estar na chapa com Ricardo Marcelo, na condição de vice. Mesmo assim, ainda persistiu a convicção de que ele se juntaria à base governista. O tempo passou e Ranieri Paulino começou a assumir o discurso público de oposição e também auto-intitulando ser deputado de oposição. O fato é que Roberto Paulino, creio, percebendo que não tinha como convencer o filho a estar na base do governo, entre o governo e o filho, ele preferiu estar ao lado do filho, embora que intimamente discorde da posição do filho, que é considerável, é legítimo e a gente respeita. O que não pode é transferir, padre, essa responsabilidade dessa decisão dele para terceiros, que foi o que ele tentou desde ontem na imprensa. O que foi que o governador Ricardo Coutinho, você deve estar, acho que você estava presente, o que foi a crítica que Ricardo Coutinho, o governador, fez a Ranieri Paulino, lá em Solânia, essa semana, que magoou o ex-governador Roberto Paulino? O governador disse o quê com o deputado Ranieri Paulino, que magoou tanto o pai dele? O que foi? Nada que motivasse tamanha reação do ex-governador Roberto Paulino. O que o governador disse é que não estava empreendendo nenhuma ação da parte dele, pessoalmente, nem do governo, no sentido de atrair o deputado Ranieri Paulino. E por que disse isso? Porque o deputado, recorrentemente na imprensa, tem dito que não é mercadoria, que não se vende, que não está nos classificados dos jornais, que não está, portanto, aberto a negócio. Ora, ao dizer isso, as pessoas que tomam conhecimento desse tipo de declaração imaginam que o governo está nos bastidores tentando cooptar com propostas pouco republicanas o deputado. Por isso que o governador tratou de frear essa história e de colocar os pontos nos is, dizendo que não há nenhum tipo de ação e nem havia do governo nesse sentido. O que se esperava era o natural, lógico, que o deputado, até para estar em conformidade política com o seu pai, chegasse a integrar a bancada governista.
mas ele preferiu ficar na oposição, de modo que em Guarabira hoje há 2 deputados estaduais, Camila Toscano, que é filha do prefeito Zenóbio Toscano, e Ranieri Paulino, que é filho do ex-governador Roberto Paulino. E ambos sentam na mesma bancada, compõem o mesmo time de deputados na Assembleia, que é o time da oposição ao governo de Ricardo Coutinho. Mas, repito, não há nenhum motivo que justifique essa reação. O que, na verdade, o ex-governador Roberto Paulino tentou fazer foi buscar uma saída honrosa, porque para o eleitor, você sabe o que é a política do interior, seria muito delicado chegar à conclusão pública de que o filho estava guiando politicamente o pai, quando normalmente acontece o inverso. Isso seria, às bases de Roberto, uma espécie de confissão de fragilidade política, até porque essas bases esperavam esse alinhamento político de Ranieri Paulino com o pai e com o governo. Na medida em que ele viu não ser possível e sabia que não teria como conviver com o governo, tendo um filho na Assembleia fazendo oposição a esse governo, ele preferiu criar os fatos que ensejassem o rompimento e, ao mesmo tempo, ofuscassem a real motivação dessa decisão política dele. Senhoras e senhores,